Nós vamos aqui ter uma palavrinha muito rápida até mesmo, porque nós temos aí um cronograma a ser seguido das atividades e nós vamos falar sobre o tema saúde integral. Esse é um tema que nós poderíamos ficar aqui dias e noites conversando, compartilhando sobre o assunto, porque é um assunto muito amplo. Eu fui atleta e há muitos anos atrás, um grande amigo de São Paulo veio passar uns dias na minha casa. E eu sempre morei ali a 2 quadras do Lago das Rosas. Eu acho que todo mundo conhece o parque lá, né, do Lago das Rosas. E um dia nós acordamos e eu convidei ele para a gente dar uma corridinha no parque. Quando ele chegou no parque, no Lago das Rosas, ele não acreditou que havia um parque daquele no quintal da minha casa. E eu passei minha vida inteira indo lá, frequentando, e não tinha, percebido a grandiosidade disso. E ele falou, não, lá em São Paulo, para eu ir num parque desse aqui, eu tenho que pegar 2 ônibus, gastar 2 horas de transporte para chegar. E você tem aqui. E ficou, e tirou foto e tal. E por que eu trouxe essa história para vocês? Porque às vezes nós temos algo muito grandioso no quintal da nossa casa, como é esse evento aqui, e a gente não percebe. A gente não tem essa percepção, tá? E falando agora do tema do nosso bate-papo de hoje, eu quero perguntar para vocês, eu quero pedir para vocês levantarem a mão quem se considera uma pessoa saudável. Quem se considera uma pessoa saudável? Que tem saúde? Só, gente? Tá. Então vamos lá. Por que você se considera uma pessoa saudável que tem saúde? Eu me considero saudável, porque... Porque não tá doente, né? Eu não sei. É isso. É isso que todo mundo vai falar, né? Eu quero ser positiva, eu sou saudável. Então vamos lá. Sem analisar. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde trouxe o primeiro conceito de saúde, que até hoje, é o conceito que é seguido. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde. Em 1988, ela incluiu também a espiritualidade. E é esse o conceito que nós trazemos para a saúde integral. O completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aí eu pergunto para vocês, como é que está a saúde física? Tem praticado atividade física regular, tem se alimentado bem, tem acordado pela manhã com a energia total, sem despertador, sem ficar negociando com o despertador ali mais alguns minutos. Como é que está a saúde mental? Como é que está a saúde mental? O que passa na cabeça de vocês durante o dia? Principalmente no que nós chamamos de self-talk, que é a conversa interna. É uma conversa, quando vocês têm essa conversa com vocês mesmos, é uma conversa amigável ou não? É uma conversa que te joga para cima ou que te joga para baixo? E como é que está a saúde social? Como é que está o seu círculo social? É um círculo social que te joga para cima, que te eleva, que te motiva a ser uma pessoa melhor? Ou o seu círculo social continua sendo com as mesmas pessoas, com seus vizinhos, que às vezes estão tão mal como você, por isso que são seus vizinhos? E aí vem o quarto ponto, que é muito interessante. Como está a saúde espiritual?
E eu vou aqui fazer uma nova pergunta para vocês. Quem aqui se considera uma pessoa espiritualizada? Tá, por quê? Por quê? Hã? Como? Hã? Boa. Ser um ser humano, tentando ser um ser humano melhor a cada dia. Tá, então toda vez que você tentar, você não vai fazer. Você já começou aí. É o exemplo que eu dou. Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo. Você fala, essa semana eu tô todos os dias lá em casa à noite. Passa lá. Se ela falar que vai tentar, você pode esquecer. Não precisa nem esperar que ela não vai. Nós temos ainda, por incrível que pareça, um conceito de espiritualidade atrelado diretamente à religiosidade. E nós temos que entender que, apesar de serem duas coisas que andam juntas, não são a mesma coisa. A pessoa, ela pode ser extremamente religiosa e não ter espiritualidade nenhuma. E ela pode ser uma pessoa muito espiritualizada e não ter religião. E pode ser os dois. Não tem problema nenhum, tá tudo certo, às vezes até melhor, né? Que ela seja religiosa e espiritualizada. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Porque se nós frequentamos ambientes que nós achamos, né, que nós denominamos como ambientes de espiritualização, ambientes que nos encaminham para a iluminação, todos eles, eu acredito, muito positivos, têm uma mensagem muito positiva, mas no decorrer da nossa vida, nós temos ações, atitudes que vão em desencontro com esses ensinamentos. Na verdade, nós podemos estar indo no caminho contrário à espiritualização. Às vezes, pior até do que quem não frequenta esses ambientes e também não tem boas atitudes. Talvez até pior. Por que que eu digo isso? Porque existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: pior que não saber ler é saber ler e não ler. Pior que saber ler e ler é saber ler e não praticar. Então, se nós recebemos os ensinamentos e não colocamos em prática no nosso dia a dia, nós podemos estar indo no caminho contrário ao da espiritualização. E com isso, a nossa saúde espiritual, para onde que vai? Lá para baixo. Certo? E por que que eu quero trazer isso aqui para vocês? Como nós não temos muito tempo aqui para aprofundar ainda mais, não só nesses, mas em inúmeros outros tópicos que fazem parte da saúde integral, é que nós temos um momento aqui, um momento quinzenal, onde nós temos a oportunidade. Lembra que eu contei no início a história? Que às vezes nós não conseguimos observar a grandiosidade do que nós temos no quintal da nossa casa. E nós temos um momento aqui, como eu estava dizendo, um momento quinzenal, onde nós temos a oportunidade de trabalharmos a nossa saúde física. Por quê? Porque nós temos o yoga, que também trabalha a parte física. Nós temos uma pista aqui que pode se fazer caminhada, corrida, atividade física. Nós podemos trabalhar a nossa saúde mental. Nós podemos trabalhar a nossa habilidade social
Olha quanta gente tem aqui, quantas pessoas numa energia maravilhosa, quantas amizades novas podem ser formadas aqui, como já foram e continuam sendo, e podemos trabalhar a nossa saúde espiritual. A própria meditação é, no meu ponto de vista, um dos melhores caminhos para nós atingirmos, para nós nos iluminarmos, para nós evoluirmos espiritualmente. E às vezes nós não vemos a grandiosidade do que nós temos aqui. Porém, como eu disse, de nada ou muito pouco adianta nós virmos aqui religiosamente de 15 em 15 dias e não levarmos tudo isso aqui para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu sei que em pouco tempo é impossível a gente absorver muita coisa, digerir muita coisa, e o intuito nosso aqui, desse momento, é, na verdade, trazer para vocês um despertar. E nós sabemos que se todos nós aqui pegarmos o despertador e colocarmos para despertar amanhã às 5h30 da manhã, algumas pessoas vão levantar motivadas, felizes, outras vão desligar o despertador e continuar dormindo, outras vão negociar mais alguns minutos, outras não vão nem acordar, e é isso que vai acontecer aqui. Porém, existia um escritor que morava numa praia quase deserta. E todos os dias pela manhã ele acordava e ia fazer caminhada na praia, uma praia longa, antes dele retornar para a casa dele e começar a escrever. E num desses dias, ele acordou, foi fazer a sua caminhada, e ao longe, na praia, ele observou uma pessoa que dançava nessa praia. E ele foi se aproximando, foi caminhando, e quando ele chegou mais próximo, ele viu que a pessoa não estava dançando, que a pessoa estava pegando algumas coisas e jogando no mar. E ao se aproximar dessa pessoa, ele viu que ela estava pegando estrelas do mar que estavam na areia e jogando de volta ao mar. E ele chegou para a pessoa e falou: "O que você está fazendo?" Ela falou: "Eu estou salvando essas estrelas do mar." Aí o escritor olhou para essa pessoa e falou: "Mas a praia está infestada de estrelas do mar, você não vai conseguir salvar todas." A pessoa abaixou, pegou uma estrela, mostrou para ele e falou: "Realmente eu não posso salvar todas as estrelas do mar que estão na praia nesse momento, mas para essa aqui eu fiz a diferença." E jogou. Então é isso. Nós sabemos que muitas pessoas vão sair daqui e continuar as mesmas, mas se um ou uma de vocês, se para um ou para uma de vocês, isso aqui já tiver feito a diferença, para nós já valeu a pena. Muito obrigado.